E aí, galera, continuando os resumos que eu tenho feito sobre os livros, hoje eu quero falar um pouco sobre Deus e o Estado, do Bakunin. Esse que é o livro tão falado entre os anarquistas, né? E conforme eu estava lendo esse livro, eu percebi algumas coisas que pouco se fala sobre esse livro. Eu achei o livro, de modo geral, não me surpreendeu, porque eu já vejo, né, as melhores partes dele já estão retiradas em textos menores, que eu já tinha lido todos. E a maior parte dele, ele fica blasfemando, basicamente. Então ele fala que a religião é o Estado e que a ciência também entra nessa categoria. Por quê? Porque se ela não for bem utilizada, né, como ele coloca, né, ele não ataca a ciência tão diretamente quanto o Estado e a religião, tanto é que o livro chama Deus e o Estado. Ele fala que ela também pode criar uma hierarquia. E no meio do livro ele pressupõe, né, ele imagina um governo científico, um governo inteiro, todas as pessoas ali em cima, né, todas as pessoas que estão no poder, são pessoas que vão julgar, vão fazer tudo baseado na ciência, na razão. Ele diz que seria um desastre. Então, muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que a razão, a ciência, elas são autoridades inquestionáveis. O Bakunin discorda disso. E ele diz que seria horrível um governo assim, porque eles dominariam as informações e eles passariam para o povo as informações que eles querem. Igual acontece hoje em dia com a universidade, né? Tanto é que, quando eu estou gravando esses vídeos, eu preciso fazer um esforço, né? E eu não sou universitário, tá? Eu preciso fazer um esforço enorme, porque eu quero que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam chegar, né? Chegue em qualquer tipo de pessoa. Especialmente porque eu estou fazendo resenhas de livros para as pessoas que, assim como eu, há um tempo atrás, não tinham, ou por falta de paciência, ou pelo meu caso, de ter um déficit de atenção, não conseguem ler. E nessa de não conseguir ler, eu aprendi muito ouvindo e conversando. Ele prevê, de certo modo, um autoritarismo na Alemanha. Então, olha que interessante. Ele já olhava para a Alemanha e olhava aquilo com um olhar de isso está autoritário demais, né? E a gente vê por aí o caráter, né, que muitos chamam de profético, né, de alguém que prevê o futuro, né, do Bakunin. Mas, na verdade, ele não está prevendo o futuro, né? É óbvio que ele não está prevendo o futuro de um lugar religioso, né? Muito pelo contrário, ele é completamente contra todas as religiões. Ele está prevendo as coisas de um olhar analítico, de um olhar científico mesmo, né? De um olhar, não vou nem dizer científico, mas de um olhar de alguém que junta um ponto com o outro, né? Outra coisa muito interessante que ele fala que a religião ela é uma loucura, que a religião é acreditar em algo que você não está vendo, que você não está escutando, portanto, isso na concepção de Bakunin, isso é uma loucura. Ele fala também do materialismo de uma forma... ele fala do materialismo o tempo inteiro nesse livro, só que é diferente desse materialismo que é trazido hoje pelos universitários, que é um materialismo que anula qualquer subjetividade, que cria, né, algumas arrogâncias, vamos dizer assim, de achar que o que os meios científicos e a universidade fala é um materialismo puro, e para o Bakunin isso não existe. E ele usa isso como materialismo doutrinário. E ele compara esse materialismo e esse tipo de ciência com a própria religião. Então você vê alguém que defende o materialismo, que defende a ciência, mas que consegue fazer uma crítica. Para mim isso foi o melhor do livro, que ele consegue fazer uma crítica de colocar o materialismo como próximo a uma religião. E ele fala, inclusive, que das pessoas que são mais excluídas pelos meios científicos, universitários e pelo Estado, e ele cita que são... Interessante ele citar isso nessa época, tá? Ele cita que são as mulheres, os escravos e o proletário, né? O proletário. E ele diz que são essas as pessoas que a religião mais facilmente vai cooptar. Porque são essas as pessoas, né, a religião vai chamar para si, né, a religião vai abraçar, essas pessoas vão abraçar a religião,
né, o cristianismo. Porque o cristianismo é uma figura, né, a figura de Cristo, que fala para essas minorias, basicamente. Ele é alguém que fala sobre minorias, né? Ele não é alguém que exclui minorias, assim como a universidade, a ciência, o Estado, né, as autoridades geralmente fazem. Então essa é a grande sacada do cristianismo, e é por ali, inclusive, que o Estado vai utilizar para manipular as pessoas, segundo ele. E eu acho muito interessante, porque a gente vê esse caráter, né, eu acredito nisso também, que esse caráter do cristianismo ser uma religião mais de humildade, e às vezes as pessoas veem até Jesus Cristo como uma figura revolucionária, mas o quanto isso é perigoso. Quanto isso é perigoso. Porque é dentro disso que as pessoas vão ser capturadas, né? vão ser pegas pela religião. É isso que eu queria trazer sobre Deus e o Estado. O livro termina, você vê que não é um livro que está sintetizado, ele é um livro que termina assim, aqui terminam os manuscritos. Então você vê que eram manuscritos que ele estava fazendo, que aquilo não estava digerido ainda, aquilo não, quando eu digo sintetizado, não estava resumido. As ideias dele só foi tacando no papel, a impressão, né, que dá que ele foi tacando, e que ele não falou, vou organizar isso. Ele pegou e só tacou ali as ideias, e isso se transformou num livro, porque ele era um cara muito ocupado de revolução, ao contrário do Marx, que só escrevia. Ele praticava o que ele falava. Não existia esse abismo que há no marxismo entre o discurso e a prática. Para Bakunin, o discurso e a prática estão muito próximos. Assim como, né, para muitos autores anarquistas, o discurso e a prática são próximos. Né? Eles não ficam no materialismo filosófico, eles partem para o materialismo, que é materialismo, né? Que é você agir. Né? Então ele não fica na demagogia do materialismo universitário e marxista. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Acho que ficou um pouquinho comprido, mas é isso.